Ô Zoe, vamos falar um pouquinho de monarquia? Vocês topam falar de monarquia? Porque eu acho que é um tema bem legal da gente falar. Você acha, de alguma forma, que a monarquia poderia dar certo no Brasil? É possível isso? Porque existem alguns grupos justamente que defendem esse tipo de sistema. Vocês veem viabilidade nisso? Olha, é o que eu estava comentando com Conrado antes do programa, que eu não sou monarquista, não sou a favor da monarquia, e falando no bom português, eu acho que só serve para mamar na teta do governo. Mas eu vejo a monarquia da Inglaterra com uma grande importância histórica, né? Pela forma que a Elizabeth II conseguiu governar. Ela ganhou o respeito do mundo e trouxe muitas coisas de positivas para o país, né, no decorrer da história. Passou por crises, por guerras, por conflitos e transmitiu ao mundo como é possível superar as coisas. Nas outras monarquias, por exemplo, a que teve no Brasil, a da Espanha, por exemplo, eu não consigo ver a solidificação. É uma monarquia sólida, como a que aconteceu na Inglaterra. Na Espanha, teve a monarquia, caiu a monarquia e voltou de novo. Mas nunca vimos um líder de monarquia como a figura da Elizabeth, Paulo. Zoe, e eu não comentei o... Me permita só te interromper, porque nós estamos com imagens ao vivo aqui na Jovem Pan News, justamente do rei Charles chegando bem em frente ao Palácio de Buckingham e cumprimentando todos que estão ali em frente, certo, Paulinha? A gente está acompanhando essas imagens ao vivo, ele com muito carinho aí, cumprimentando cada uma das pessoas, cercado, obviamente, de seguranças. O clima, né, Fernando Conrado, está bem diferente daquele de ontem à noite. Ontem à noite a gente estava com muita chuva, a gente viu inúmeros guarda-chuvas, né? Enfim, pessoas, mesmo com uma dificuldade climática, indo lá, mostrando seu apoio, demonstrando o seu carinho à Rainha Elizabeth, e ele chega justamente agora ao Palácio de Buckingham para iniciar justamente todos os protocolos. E tem uma informação importante aqui, vou te passar agora, Maninha, que é o seguinte: o rei Charles fez o seu primeiro voo como rei agora num avião brasileiro. Vocês sabiam disso? Um Legacy 600, o Embraer Legacy 600. Olha só que bacana aí essa informação para que todos possam ter aí a ciência, ou seja, o primeiro deslocamento oficial como rei que ele faz. Interessante isso, né? É justamente num avião brasileiro. Fala, meu amor. Eu queria trazer uma frase que está circulando muito na internet, da rainha, aos 21 anos de idade. Minha vida, seja curta ou seja longa, será dedicada a servir. Olha a maturidade dela desde os 21 anos de idade, né? E acho que é muito importante esse recado para a nossa geração atual, que está, assim, com deficiência de verdadeiros líderes. Ela sempre teve essa consciência da importância de servir. Trabalhar é servir. E quando você trabalha, você serve com paixão, é inevitável você não ganhar a admiração das pessoas. Por isso que ela conseguiu ganhar o respeito, a admiração e o amor de todas as pessoas, não apenas dos ingleses, mas do Ocidente também. A gente vê, né, todos os jornais repercutindo isso. Ela sempre teve essa consciência, né, do trabalho, de colocar o dever acima das suas vontades. E o que eu vejo hoje na minha geração, por exemplo, é fazer, não vou morrer, vou fazer as minhas vontades porque a vida é muito curta. Ao invés de colocar o seu dever de servir as pessoas. É isso que dá sentido à vida. Verdade. Então é muito importante esse legado que ela deixou. E vejo com muita importância, eu acredito que tenha sido fundamental para ela, durante esses anos, os ensinamentos que o Churchill deixou para ela, porque ela teve muita sorte de conviver com ele aí nos primeiros anos como rainha. Ele serviu como um mentor. E ontem até estava lendo uma curiosidade, que ela quebrou o protocolo no funeral do Churchill. Ela tinha tanto respeito por ele, que no protocolo real, sempre a rainha, o rei, chega por último e sai primeiro. E no funeral, ele inverteu. Ela chegou primeiro para o Churchill e a família do Churchill serem os protagonistas desse momento, para os ingleses se despedirem do Churchill e ela não ser a protagonista do momento. Então ela mostra como ela era rainha, mas também um ser humano, que deixava às vezes aí a questão de ser rainha e a seriedade, deixou aí esse sentimento, essa humildade, né, de mostrar a importância que o Churchill teve na vida dela como rainha, né, os ensinamentos
ensinamentos. Você falar isso, dessa parte da humanidade, porque esse foi um dos principais desafios da Rainha Elizabeth durante esses 70 anos, porque a gente teve muita transição cultural, inclusive, por exemplo, a respeito do divórcio. Hoje a gente tem o príncipe Charles, que é casado com a Camilla Parker Bowles, uma mulher que a gente sabe que foi amante dele durante o período de casamento com a Lady Di, e que depois, divorciada, se casou com um príncipe, o que antes não era aceito, né? A gente tem um rei que renuncia, né, para o pai da Elizabeth assumir como rei, exatamente porque preferiu se casar com uma mulher divorciada. Então, Elizabeth também passou por muitas mudanças sociais, e esses pequenos movimentos, essas pequenas alterações de protocolo trazem aí esse ingrediente, essa percepção, como disse a Zoe, de humanidade. Quando ela muda o protocolo, por exemplo, para homenagear o Churchill, ou mesmo homenagear a Lady Di, ela reverenciou a Lady Di, alguém que a imprensa alimentou muito, que havia uma animosidade entre as duas, e quando ela se mostra humana, ela dá esse passo de aceitação frente a esse público que, em diversos momentos ali desse período em que ela foi monarca, não estava tão, digamos assim, apaixonado por essa monarquia. E ela fez vários movimentos e tentativas para trazer essas pessoas de volta, para o interesse das pessoas se voltarem novamente à monarquia, para humanizar um pouco, né, esse distanciamento entre os plebeus e os monarcas e essa vida da realeza. Ela abriu, por exemplo, o palácio para a BBC fazer um documentário onde ela aparecia ali, enfim, fazendo coisas casuais, como pegando dinheiro na bolsa para dar para o neto comprar um doce, coisas do tipo que as pessoas nem imaginavam. Depois até essas imagens foram consideradas, enfim, que não tiveram aí um bom papel, não desempenharam um bom papel, e até a BBC sumiu com esse documentário. Mas eram passos para tentar humanizar, né, para trazer esse ingrediente mais humano à realeza. E todos esses passos durante esse período aí de 70 anos da Rainha Elizabeth. Acho que uma coisa interessante da gente ver nessas imagens, historicamente, nós estamos presenciando o primeiro contato do novo rei com seus súditos. E a gente está vivendo um momento, e eu achei muito interessante essa pequena fala que o representante inglês aqui no Brasil nos trouxe, dizendo claramente que ela participou dessa transição, como a Paulinha muito bem falou, da humanização da realeza. Vale a pena a gente trazer um entendimento que o próprio Raimundo Faoro, quando escreve nos Donos do Poder, ele traz para nós essa ideia, para que é uma elite, né? Antes de mais nada, o que é uma elite? Elite são aquelas pessoas, por exemplo, né? Nós estamos num cinema, pegou fogo no cinema. A elite são aquelas pessoas que sabem para onde tem que correr, para onde é que vão sair, como é que vão sobreviver, e a capacidade de liderar os outros à sobrevivência. É isso que faz a elite. E qual é a função da elite? Qual é a função da monarquia? Mesmo que a gente tenha na história aí grandes transformações, o poder já não estava mais nas mãos da rainha, né, de maneira absoluta, e a gente pode até falar dessa transição aí no decorrer do programa, mas o importante é a elite agir com seus modos, com seus costumes, com seus valores, de modo a espelhar o que a população como um todo deve perseguir. Não é à toa que a Lady Di, por exemplo, ditou moda durante muito tempo. Não é à toa que a gente tem grandes nomes, né, da moda, do estilo, vinculados à realeza. O próprio smoking que a gente usa, né, smoking jacket, ele era uma vestimenta para tu fumar o charuto e não ficar com cheiro no teu paletó. Então tu usava uma jaqueta para fumar e depois tu tirava. E hoje todo mundo usa aí o smoking pelo mundo nos eventos mais elegantes. Então a importância da elite, a gente tem que ter isso muito claro na nossa vida, principalmente para quem quer crescer na vida, a gente pegar esses grandes símbolos e saber o que a gente quer copiar, porque são eles que trazem a defesa dos valores, né? A defesa da cultura, da tradição. O que é cultura? Cultura é o conhecimento de um povo, né? É algo que cresce. A agricultura, viticultura, piscicultura é algo que cresce, que é o nosso conhecimento, nossos valores, nossa moral e a tradição, tradicio, aquilo que eu passo adiante para as próximas gerações. Quando eu vejo uma obra de arte, eu acho ela linda, eu penso, como eu gostaria que meus filhos vissem isso, como eu gostaria que meus netos vissem essa mesma coisa. Isso é a alta cultura, e é isso que a elite tem essa
essa missão de fazer nos dias de hoje. E é por isso que eu contesto muitas vezes quando a gente tem criado como elite aí pessoas que não levam esses valores adiante, ou os valores estéticos, ou usam algo muito passageiro que não vai se perpetuar na história. E aí, a monarquia inglesa serviu de elite para o mundo. Nós que vivemos tanto na América do Sul, América do Norte, né, por causa da Commonwealth, no sistema inglês existe a Commonwealth, né, que são todos esses países. Canadá faz parte da Commonwealth, a Austrália é parte da Commonwealth, a gente teve também a Índia, fez parte, né, grandes colônias pelo mundo todo aí, com essa representatividade de seguir o que a rainha agia, os modos dela. Até é uma curiosidade interessante que na Inglaterra, quando tu vai num supermercado, existem alguns itens, né, que a rainha usava, e esses itens que a rainha usava tem um selo dizendo, a majestade. É isso aí, né? Tem suco de tomate, é isso aí. Não, chá, cara, tem detergente. São marcas usadas por 5 anos consecutivos pela realeza que recebem esse selo. Inclusive tem um site que traz ali todos esses produtos. Então tem, sei lá, o suco de tomate, o chá, que é o Twigs, que é o tradicional tem uma inglês. Loja mas o que me chama mais atenção... E que prestam serviços também à realeza. Então, na Inglaterra tem essas lojas que são conhecidas por prestar serviço à realeza e existe um selo específico que as identifica mas o que me chama a atenção é o detergente desse logo, porque eu não imagino a rainha lavando louça, entendeu? Mas tem o lá. Mas há 5 anos essa marca deve estar lá para receber esse E a loja de sapato específica que serve. Claro. E o túnel que tem do palácio diretamente para um bar para ela poder beber martini com as suas amigas. Porque ela ama gin, né? Ela amava gin. Inclusive parou de beber recentemente quando o médico recomendou que ela não tomasse mais seu dry martini antes do almoço. E eles têm uma marca de gin, inclusive com um selo da realeza que é vendido, que tem aí, enfim, infusões que vêm do jardim, ali, infusões secretas e tal. Então é uma bebida que realmente... Agora, quero polêmicas aqui no Morning Show, turma. São 10 horas e 23 minutos. Eu vou passar a bola para vocês porque eu quero entender uma polêmica a respeito da relação dela com a Diana. Você acha que esse relacionamento, Guga, não era bom? Era bom. A gente sabe que não era bom. A Diana e o príncipe Charles, na época príncipe ainda, eles tiveram vários problemas pessoais de traição, os dois, um traindo o outro, né? E é óbvio que isso interferiu na relação dela com a rainha. E quando ela morreu, quando teve aquele acidente de carro, a rainha, a princípio, ela foi um pouco refratária, ela não se comportou da maneira como os britânicos esperavam, com a comoção que era guardada. Depois, diante da repercussão negativa, foi muito ruim para ela a morte da Diana, porque pegou mal, por ela não ter, enfim, se comovido como aguardavam. Depois, sim, ela passou a transmitir essa imagem de alguém que estava mais emocionalmente conectada com a morte. E aí ela conseguiu resgatar o carisma dela, que começou a se perder durante aquele momento, né? Mas ela resgatou, sem dúvida nenhuma. Só que é claro que isso interferiu. E outra coisa que interferiu na imagem dela foi o fato dela ter passado pano para o colonialismo britânico, que foi muito brutal. Por mais que ela não seja culpada, por mais que ela tenha virado rainha já num período de transição, em outra fase do sistema, ela representava uma linhagem que foi quem tomou conta daquele momento, quem liderou aquele momento de absolutismo, de escravidão. Foram mais de 4 milhões de africanos escravizados pelos britânicos, de uma maneira mercantil para ganhar dinheiro. Tem, enfim, dezenas de histórias de saques que eles fizeram em países africanos e asiáticos. Então é óbvio que há um passado em que eles deveriam, retratar e de alguma maneira se desculpar. Sempre houve essa cobrança. E ela pouco fez por isso. Então, a crítica que ficou a ela foi, sem dúvida nenhuma, essas duas, as mais recentes, a da Diana, e por ter passado pano para essa fase do colonialismo, né? Por não ter, pelo menos, feito uma meia-culpa, ou por ter pouco feito isso, né? Então, ficou um pouco isso. Agora, só um comentário sobre o que o Conrado falou há pouco, da alta cultura. Eu discordo um pouco dessa visão, porque eu não acho que os alto-valores, que é o que eu estou procurando, estejam necessariamente relacionados à alta cultura, né? Tem altos valores que podem estar relacionados àquelas culturas que, na visão elitista ocidental,
não são vistas como alta cultura. Mas, enfim, não estou dizendo que na alta cultura não tenha valores que a gente possa copiar, só não acho que seja algo que a gente deva ver como um meio de busca da cultura do Ocidente, como se fosse algo completamente positivo. Mas é interessante o comentário dele. Não, mas alta cultura é exatamente isso que eu quero levar para as gerações adiante, né? Mas a gente tem que dividir aqui alta cultura da cultura do entretenimento, que é algo passageiro, pode ser muito bonito por um momento, né? Mas a gente sabe que ninguém quer levar aí o funk do vou passar cerol na mão, eu não quero ver provavelmente não vai ser ouvido daqui a 100 anos, né? Então alta cultura são essas coisas que vêm diretamente lá da cultura clássica grega, da cultura clássica dos romanos, que a gente quer buscar o ideal de beleza e que se perpetua no tempo, né, a grande arte, porque hoje a gente vive uma grande decadência da arte como um todo, a gente pode ver até mesmo daquela divisão do impressionismo, né, quando a gente sai da arte totalmente realista, a gente tem uma transformação para a arte, que são agora os artistas buscando as impressões do tempo, que se dão tão rápido, uma mudança de luz de uma catedral, o smog, né? Tem um grande quadro do Monet, o início, o Monet francês, vai para a Inglaterra e ele pega o smog. O que é o smog? O smog é uma mistura de smoke das fábricas com fog londrino, que fez uma inversão térmica e deixou toda a cidade ali numa grande intoxicação com diversas mortes. Monet pinta isso de maneira muito rápida e depois a gente cai no expressionismo, que é cada um querer mostrar o seu eu vou mostrar a minha verdade para as pessoas. Isso ninguém quer saber da tua verdade, né? A verdade das pessoas aqui não vão perdurar para a humanidade, a não ser que tu procure esses grandes valores que serão passados adiante. Então a gente tem que definir de maneira muito clara o que é alta cultura e o que é entretenimento. E o ponto interessante da gente ver também ali no caminho do Charles e o que o Guga estava nos contando aqui, é que a gente tem aqui a Inglaterra, né, que é um país específico, a gente tem a Grã-Bretanha, que é o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia, e a gente tem o Reino Unido, que aí também entra a Irlanda do Norte. E eles foram, de fato, o imperialismo era uma visão de mundo dos ingleses, não à toa que eles fizeram um grande trabalho na criação do dicionário Oxford, né? Eles pediram para pessoas de todos os países participantes da Commonwealth, inclusive colônias, que mandassem os verbetes onde eram utilizados e colocassem os livros onde eles leram pela primeira vez. Por quê? Porque a expansão da língua inglesa era uma forma de colonialismo, tanto que hoje no Brasil todo mundo tenta falar inglês, a gente usa inglês no mundo todo. Por quê? Por conta disso, começa exatamente com essa visão de mundo da Inglaterra de sustentar o seu poder através da linguagem, porque através da linguagem eles poderiam aí levar o conhecimento pelo mundo, mas também dominar, né? Dizer como é que deveriam ser redigidos os contratos, como é que deveriam ser as leis, quais seriam as determinações de cartografia. Por exemplo, o mundo, o nosso período, né? Nós contamos o nosso tempo a partir do meridiano de Greenwich, que é exatamente onde passa em Londres, ali eles dividiram o mundo, onde é que a gente conta o tempo, né? A quantos meridianos tu está de distância de Greenwich para contar o tempo que a gente tem no mundo. Então é interessante a gente ver que essa política expansionista que se teve começa exatamente na Inglaterra, nessa retomada aí pós-Império Romano. A gente tinha na Inglaterra um lugar onde o sol nunca se põe, né? Era um grande império que, obviamente, pelas transformações da história, acabaram voltando cada vez mais para o mundo mais democrático, para o mundo com mais tolerância e um mundo com mais autonomia e independência das suas colônias. A principal delas, o próprio Estados Unidos.